juíza Ludmila Lins Grilo apresentou suas considerações sobre um projeto de lei do senador Antônio Anastasia, que deve ser votado ainda hoje na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. O PL cria a figura do promotor de justiça de defesa, que, segundo a juíza, perverte todo o sistema de persecução penal. Ouça o texto da juíza Ludmila Lins Grilo. A CCJ do Senado vai votar na quarta-feira o PL 5.282 de 2019, de autoria do senador Anastasia, que cria a bizarra figura do promotor de justiça de defesa. Projeto anticrime desfigurado, abuso de autoridade, juiz de garantias, audiência de custódia. Nosso sistema de leis penais está sendo destruído. O infame PL modifica a redação do artigo 156 do Código de Processo Penal para determinar que o promotor de justiça investigue, abre aspas, de igual modo, na busca da verdade processual, circunstâncias que interessam tanto a acusação como a defesa, fecha aspas, sob pena de nulidade processual. A figura do promotor de defesa atenta contra o princípio da paridade de armas no processo penal. A sociedade terá apenas um defensor, o Ministério Público, enquanto o investigado ou réu terá 2 defensores, Ministério Público e advogado. O promotor atua no processo em defesa da sociedade, mas não é um acusador a todo custo, tanto que o nome do cargo é promotor de justiça e não promotor de acusação. O Ministério Público pode e deve pedir absolvição e arquivamento quando for o caso, e isso de fato já ocorre todos os dias. Portanto, se o Ministério Público já pede absolvições e arquivamentos desde sempre, que diferença tal figura trará ao nosso sistema processual? A diferença é que agora o promotor terá que voltar toda a sua já precária infraestrutura para também fazer o trabalho que deveria ser feito pelo advogado. Com isso, o empenho dos promotores para conseguir provas para a acusação, muitas vezes conseguidas a duras penas e ao custo de muito esforço pessoal, deverá dividir espaço com a função de defesa, própria dos advogados. Só que, ao contrário dos advogados, que podem escolher as causas em que atuam, selecionando o tipo e a quantidade que podem assumir para bem dar conta da defesa, os promotores não podem escolher onde e quando atuar. Eles têm que atuar em todas as causas que lhes caem nas mãos. Não há como se produzir provas de forma eficiente para a acusação com essa balança que pende de forma gritante para apenas um dos lados. A sociedade estará desprotegida e os criminosos cada vez mais cheios de prerrogativas. Portanto, o promotor de defesa é similar ao juiz de garantias. Sua criação inocula no inconsciente coletivo a suspeita de parcialidade dos agentes de justiça, criando empatia com a figura do réu investigado, além de gerar o caos processual que levará à soltura de criminosos. Estamos assistindo à franca destruição de nosso sistema de leis penais, com a intimidação e perda da autoridade dos agentes da força pública e aumento dos privilégios para criminosos. A continuar nessa toada, o Brasil em breve entrará em total estado de anomia. O presidente Jair Bolsonaro assinou o decreto que transfere o Conselho Nacional da Amazônia Legal do Ministério do Meio Ambiente para a vice-presidência da República. A gente volta a falar com a nossa repórter Márcia Fernandes, que tem os detalhes, né, Márcia? É isso mesmo, Catiúcia. Além da vice-presidência, fazem parte desse conselho vários ministérios, como o Ministério da Defesa, Ministério da Economia, Casa Civil, Ministério também da Justiça e Segurança Pública, enfim, são várias pastas trabalhando juntas nessa questão da Amazônia. Segundo o vice-presidente Hamilton Mourão, a sociedade civil e os governos dos estados e municípios vão poder levar sugestões, vão ser ouvidos pelo governo federal dentro deste conselho. Esse conselho ele vai coordenar e acompanhar a implementação de políticas públicas para os 9 estados que fazem parte da Amazônia Legal. Segundo o governo federal, nesse primeiro momento o foco vai ser na preservação da floresta, mas a longo prazo a ideia, o objetivo é levar desenvolvimento para a região. Lembrando que a Amazônia Legal, ela corresponde a 60% do território nacional e também abriga 25 milhões de pessoas. E agora, mudando um pouquinho de assunto, hoje mais cedo aqui no Palácio do Planalto, o presidente Jair Bolsonaro deu posse, impulsionando
empossou o novo ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho. A pasta é responsável pelo desenvolvimento e a infraestrutura urbana do país. Vamos ver na reportagem. De posse. Economista, professor, deputado federal por 3 mandatos, o novo ministro do Desenvolvimento Regional ocupava a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho. Rogério Marinho falou das prioridades da pasta. É uma agenda extremamente ampla. Nós estamos falando desde a questão da mobilidade urbana até a segurança hídrica, em especial a questão da transposição do São Francisco e outras obras igualmente importantes. Nós estamos falando também de habitação, nós estamos falando também de saneamento básico, nós estamos falando também de defesa civil, e esse é um momento, inclusive, que vários estados brasileiros estão sobre fortes chuvas e precisando do apoio do governo federal. O presidente Jair Bolsonaro destacou a capilaridade do Ministério do Desenvolvimento Regional, que toca projetos como a integração do Rio São Francisco, o Minha Casa Minha Vida e obras de infraestrutura urbana. É um ministério que tem capilaridade em todo o Brasil. Tenho certeza que o Marinho, a maneira como ele sempre se comportou, a maneira como nós o conhecemos, terá mais que paciência, será altruísta na busca de soluções e buscar atender o interesse de todos os brasileiros. Gustavo Canuto, que ocupava o Ministério do Desenvolvimento Regional, foi nomeado presidente da Dataprev. A empresa pública fornece soluções em tecnologia da informação e comunicação para aprimorar a execução de políticas sociais do governo. Um dos principais clientes da Dataprev é o INSS. O Ministério de Minas e Energia apresentou o plano do governo para expandir a oferta de energia elétrica e a confiabilidade do serviço nos próximos 10 anos. É o Plano Decenal de Expansão de Energia 2029, que pretende integrar as diferentes matrizes, como gás, biodiesel e usinas hidrelétricas. Os detalhes com a repórter Daniele Popov. O Plano Decenal de Expansão de Energia 2029 faz uma análise do cenário energético brasileiro e leva em consideração desde a evolução da população brasileira até a recuperação da economia do país. O ministro Bento Albuquerque falou sobre o cuidado com o planejamento energético do país. Um programa que certamente é referência para todos nós e que vai dar à luz o farol para que a gente possa efetivamente proporcionar a segurança energética que o nosso país precisa para o seu desenvolvimento econômico. Como todos nós sabemos, a energia é a base da infraestrutura de qualquer país, mas principalmente nesse momento em que o mundo vive uma transição energética, nós temos que ter muito cuidado com o nosso planejamento. Serão investidos até 2029 2,340 bilhões de reais no setor, sendo 1,9 trilhão nos setores de petróleo, gás natural e biocombustíveis e em geração, distribuição e transmissão de energia. Especificamente, as energias renováveis, como a solar, eólica e biodiesel, terão um crescimento médio de 2,9% ao ano, alcançando os 48% da matriz energética em 2029. O Brasil consegue tranquilamente cumprir os acordos de Paris, no caso, e outro acordo, porque nós temos essencialmente uma matriz renovável. Até 2029, o Brasil manterá a tendência atual de produzir energia elétrica, tendo como matriz principal as fontes de energia renovável, com cerca de 80% do parque gerador formado por usinas hidrelétricas, eólicas, solares e termoelétricas e biomassa. As linhas de transmissão também vão aumentar 32%, segundo previsão do Ministério de Minas e Energia. O Brasil continuará sendo o grande produtor de petróleo, com destaque para o pré-sal, que vai concentrar 77% da produção nacional, colocando o Brasil em 2029 em 4º lugar na produção mundial de petróleo. A gente fala agora do novo coronavírus. Hoje o Ministério da Saúde atualizou novamente os números dos casos suspeitos e descartados no Brasil. A repórter Márcia Fernandes tem os detalhes ao vivo para a gente. Márcia, boa noite.
Boa noite, Catiúcia, Vanessa, boa noite a todos que nos acompanham. Olha, segundo o Ministério da Saúde, são 8 casos suspeitos agora de coronavírus aqui no Brasil. Um em Minas Gerais, outro no Paraná, outro no Rio Grande do Sul, 2 no Rio de Janeiro e 3 no estado de São Paulo. E na cidade de Anápolis, em Goiás, os brasileiros que estão em isolamento hoje receberam visitas de técnicos do Ministério da Saúde. E segundo os exames laboratoriais, os exames de laboratório, todos deram negativo para coronavírus para esses brasileiros repatriados. Vamos ver na reportagem. No terceiro dia de isolamento no hotel de trânsito que fica dentro da base aérea de Anápolis, em Goiás, os brasileiros repatriados da China receberam a visita de agentes do Ministério da Saúde. Os profissionais foram até lá para colher informações de cada um dos que deixaram o país asiático por causa do coronavírus, que já atinge 24 países, além da China. Estamos coletando os dados, dos repatriados para atuar fazendo a coleta de forma sistemática e oportuna, e assim a gente então fazer a mitigação e direcionar as ações tanto de cuidado, que a gente também está fazendo a triagem da saúde mental juntamente com a equipe especializada de outra secretaria, da Secretaria de Atenção Primária em Saúde, e também direcionar as ações de vigilância epidemiológica, diante desse contexto de uma doença nova que a gente precisa sim saber conhecer o comportamento desta doença. E no local, o grupo segue com todos os cuidados previstos em protocolo de saúde e segurança. A interação e circulação pelas áreas comuns são permitidas, desde que se faça uso da máscara cirúrgica. Os brasileiros são examinados frequentemente. Foi uma estrutura exemplar, eu estou impressionado com a qualidade, ainda mais que eu tenho comentado com outros amigos meus colegas de sala, meus colegas de quarto, como que está a quarentena deles nos países respectivos, e assim, comparado a isso, eu acho que eu estou em um das melhores, ou se não a melhor. E nesta terça-feira, o Ministério da Saúde confirmou que todos os testes laboratoriais para coronavírus dos brasileiros que estão em quarentena deram negativo. Todos os exames foram negativos. Então, dos 34 repatriados, mais dos 24 profissionais, envolvendo profissionais de saúde, tripulação e de comunicação. Então, não tivemos nenhum exame positivo naquela primeira coleta que foi realizada no dia que eles chegaram. Os hóspedes permanecem com quadro assintomático. Assim que vencer o período de quarentena, os brasileiros estarão livres para seguirem suas rotinas. 3 diplomatas brasileiros que vivem em Pequim, na China, e ajudaram no processo de resgate dos brasileiros, devem retornar ao país asiático. Uma vez finalizada a parte brasileira da operação Regresso, que é a quarentena, nós 3 retornaremos a Pequim e retomaremos o nosso trabalho na Embaixada do Brasil, na capital chinesa. Se você apoia Jair Bolsonaro, curta este vídeo, manifeste a sua opinião e compartilhe para que a vontade do povo brasileiro seja conhecida. Inscreva-se no canal para ter acesso gratuito ao nosso conteúdo. Uma produção Folha Política.